palavra da salvação, palavra que nos alimenta, palavra que está nos falando aí do ardor missionário, palavra que nos instrui. Meu irmão e minha irmã, neste Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, nós ouvimos aqui umas críticas, né? Nós vimos críticas de alguns seguidores de Jesus. Não muito diferente dos tempos atuais, dos tempos de hoje. Aqui nós presenciamos um momento em que algumas pessoas que seguiam Jesus duvidaram da sua palavra. No começo do Evangelho, a gente ouviu dizendo assim: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses mandamentos? Então aqui nós vimos uma crítica direta aos ensinamentos de Jesus. É os ensinamentos difíceis e nós não temos condições de seguir, não temos condições de praticar. Então Jesus disse assim de uma forma: vocês não viram nada ainda? Vocês não viram nada ainda? E se vocês vissem o Filho do Homem voltar para o lugar de onde ele veio? E se vocês vissem o Filho do Homem se elevando ao céu e voltando para os braços do Pai? Vocês querem me abandonar por causa disso? Perguntou Jesus. Então, Jesus fala para eles uma palavra que diz assim: é por isso que eu falo que os que vêm a mim são os enviados de meu Pai. Meu irmão, minha irmã, quando Deus escolhe uma pessoa, essa pessoa nunca está preparada. Nunca. Por mais maduro na fé que ele seja, mas ele nunca está preparado. Ou seja, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os que ele escolhe. Isso é para a vida toda. Então, quem ele escolhe para ser missionário, quem ele escolhe para fazer parte assim do seu grupo, como os discípulos foram, são pessoas que Deus está trabalhando neles. Deus trabalha e professa os ensinamentos nele. São pessoas que são remodelados pela graça de Deus. São pessoas que vão adquirindo conhecimento, mas que não são preparados. É Deus que os prepara. Mas essas pessoas aqui do Evangelho decidiram então abandonar Jesus por conta das palavras, por conta dos mandamentos, por conta dos ensinamentos de Jesus. Nos remete a muitas pessoas hoje que já abandonaram Jesus há muito tempo. Pessoas que não conseguem nem sequer ouvir a palavra de Deus e já o abandonaram há muito tempo. Pessoas que são até batizados, mas que são pagãos a si mesmo. Então, será que nós também achamos que o Evangelho é difícil? A gente vê muito isso em um mundo polarizado, como é o mundo que nós estamos. Nós estamos vendo esse desfoque, Nós não estamos falando mais do Evangelho, não estamos falando mais de Jesus. Estamos dando importância para muitas outras coisas, coisas que não têm sentido algum. Sentidos de vaidade, sentidos de luxúria, sentidos de ganância, mas não estamos escolhendo ouvir a palavra de Deus. E sabe por quê que a gente não quer ouvir a palavra de Deus? Porque somos espelhados como essas pessoas que o seguiram, que acharam os mandamentos de Deus muito difíceis, acharam os mandamentos muito difíceis de se idealizarem, e pessoas que não se esforçavam 1% para estar do lado de Jesus. Mas, como eu falei antes, Deus capacita os escolhidos. Por isso, meu irmão e minha irmã, é interessante frisarmos essa questão que Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe todos pelo batismo. Só que Deus não é intrometido. É você que vai dizer a sua resposta. Se você vai dizer sim ou você vai dizer não. Lembramos que Deus tem o seu grupo. Deus tem os seus filhos. Nós sabemos disso. Mas também sabemos que o inimigo também tem os seus filhos. As entidades malignas também têm os seus filhos. E a quem que a gente escolhe? Escolhemos então estar ao lado de Deus, que é o lado da salvação, que é o lado do bom caminho, ou nós preferimos ir para o outro lado, migrar para o caminho contrário, que é o caminho da maldade, que é o caminho pervertido, que é o caminho dos corações duros, corações de pedra. Qual caminho devemos seguir? Nós vamos ser como os discípulos, os 12 discípulos que ficaram, e dizemos: Senhor, tem palavra de vida eterna. És o Filho de Deus, estaremos contigo.
Ou vamos dizer assim, olha, os seus mandamentos são muito difíceis, nós não conseguimos cumprir, então nós estamos caindo fora. É uma resposta que hoje nós temos que dar para Jesus. Hoje nós temos que dar. Ele está perguntando para nós insistentemente, a cada dia, Deus pergunta, você está do meu lado? Ou você é contra mim? E muitas pessoas que estão assim infiltradas dentro da igreja, que são contra Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja e criticam Deus. Criticam Deus porque querem que as coisas ocorram da sua maneira, mas não da forma que Deus quer. Ou seja, não aceitam o seu ser missionário. Pelo contrário, querem se colocar acima de Deus. E isso é errado. Então, Jesus pergunta para os 12, será que vocês também querem ir embora? Jesus pergunta isso e Simão Pedro responde, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Resposta de Pedro é a resposta de quem é batizado. Quem é batizado, quem conhece Jesus, quem conhece a igreja, quem conhece a missão, é a resposta de Pedro. De acordo com você ser missionário, você ser sacerdote, você ser ministro, seja o que for. A resposta de Pedro é a resposta que você e eu devemos dar. A quem vamos seguir? A quem vamos seguir hoje? Vamos seguir quem? Se não somos cristãos, se não amamos Deus, se não colocamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor, então quem nós vamos seguir? Quem? Vamos ser contrários, vamos ser aqueles seguidores que deixaram Jesus. O Senhor tem palavra de vida eterna. O Senhor é o Santo que Deus enviou. Palavra que fecunda no seu coração, fecunda também no meu coração, para que possamos a cada dia, desde o nosso amanhecer, o acordar, levantar da cama, a quando formos dormir, olharmos para Deus e agradecer, olharmos para Deus e pedir as graças para as nossas vidas, sermos missionários, praticantes da tua palavra, o sim de Pedro. Essa é a resposta que nós devemos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.